Já parou para pensar em como Deus realmente é? Não o que você imagina, não o que Hollywood mostra nos filmes, nem o que algum catequista desanimado disse de passagem, mas como o próprio Deus se descreveu. Existe um momento na Bíblia em que ele fala sobre quem é, quais são os seus atributos e como devemos entendê-lo. Esse momento está em Êxodo 34 e é simplesmente de explodir a mente. Vamos mergulhar nele juntos. A cena é a seguinte: Moisés sobe sozinho ao Monte Sinai. O ambiente é impressionante, nuvens densas, fogo, silêncio sagrado. O dia anterior tinha sido um dos mais dramáticos da história do povo de Israel. Depois da vergonha do bezerro de ouro, aquela traição máxima logo após serem libertos do Egito, Moisés ousou pedir a Deus: mostra-me a tua glória. É ousadia pura. E o que acontece a seguir é um divisor de águas. Deus não mostra o rosto, porque, como já tinha dito, nenhum homem pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Mas o que ele faz é ainda mais surpreendente. Deus passa diante de Moisés e fala. Não mostra raios, não desce com trovões, não realiza prodígios estrondosos, porque tudo isso o povo já tinha visto. As 10 pragas, o mar se abrindo, a água amarga transformada em doce, o maná descendo do céu, a coluna de fogo e a nuvem que os guiava. Tudo isso eles já conheciam. Agora era diferente. Deus não queria repetir espetáculos. Ele queria revelar o seu coração. E o que ele disse foi: Yah, Deus compassivo e clemente, lento para a ira, grande em amor e fidelidade, que mantém a misericórdia por 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado, mas que não deixa impune o culpado. Preste atenção, isso não é Moisés falando de Deus, é Deus falando de si mesmo. A única vez em toda a Escritura em que o próprio Deus se define com palavras, escolhendo adjetivos para expressar quem ele é. E o mais impressionante é que ele não se apresenta dizendo, eu sou o Todo-Poderoso, embora seja. Não diz, eu sou o Juiz Supremo, embora também o seja. Ele escolhe se descrever como misericordioso, compassivo, paciente, fiel. E isso muda tudo. Agora, perceba o contexto. Deus não pronunciou essas palavras em um momento de fidelidade do povo, mas justamente depois do maior pecado coletivo do Antigo Testamento. O bezerro de ouro não foi um deslize qualquer, foi apostasia em massa. Israel, recém-liberto, troca o Senhor por uma estátua de metal, possivelmente inspirada no deus egípcio Apis, o touro sagrado. Eles proclamam: este é o teu Deus, Israel, que te tirou da terra do Egito. Uma blasfêmia monumental, pior que a traição de Judas, porque foi nacional, coletiva, com festa e feriado. Era o momento em que qualquer pessoa esperaria o castigo fulminante de Deus. Mas é aí, no ápice da infidelidade, que Deus escolhe se apresentar como misericordioso. Isso, meu amigo, era revolucionário. No mundo antigo, os deuses das nações eram violentos, temperamentais, egoístas. Se você obedecesse, talvez ganhasse uma esmola divina, mas se falhasse, estava perdido. Morte, destruição, abandono. Amor, fidelidade e misericórdia simplesmente não existiam na teologia pagã. E é exatamente nesse cenário brutal que o Deus de Israel revela algo inédito. Sou compassivo e clemente, lento para a ira e rico em misericórdia. Foi uma bomba teológica lançada no meio do deserto. Esse texto de Êxodo 34 se tornou central na fé de Israel. Os rabinos, mais tarde, chamariam essas palavras de os 13 atributos da misericórdia, repetidos até hoje pelos judeus no Yom Kippur, o dia do perdão. E o Antigo Testamento ecoa isso continuamente. O Salmo 103 proclama: o Senhor é compassivo e clemente. O profeta Joel convida: rasgai o coração e não as vestes, porque ele é misericordioso. Até Jonas reclama da misericórdia de Deus
Quando Nínive se converte dizendo, eu sabia que tu és compassivo e tardio para a ira. Olha só, até um profeta ficou com raiva porque Deus era misericordioso demais. Esse retrato de Deus irritava os que queriam vingança, mas consolava os pecadores arrependidos, aqueles que sabiam não merecer nada. E séculos depois, essa autorrevelação se cumpre plenamente em Cristo. Porque o mesmo Deus que disse a Moisés, sou compassivo e fiel, é o Deus que, feito homem pendurado na cruz, repetiu com o sangue, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ali no Calvário não houve raios, não houve voz trovejante, mas a revelação máxima. O Deus compassivo se doa totalmente, até a última gota, para salvar os que o traíram. Agora pare para pensar. Se você cresceu ouvindo que Deus é apenas um juiz severo, alguém sempre pronto para castigar, esse texto quebra sua caricatura. Deus não nos define pelo erro, não nos reduz ao passado, não nos descarta pela traição. Claro, Ele é justo e não deixa o culpado impune, mas a primeira palavra com que Ele se apresenta é misericórdia. E não é misericórdia vazia, frouxa, permissiva. É misericórdia que transforma, que levanta o pecador arrependido, que chama de volta o filho pródigo. Quantas vezes você mesmo já não projetou em Deus suas feridas, imaginando-o como um patrão implacável, um policial cósmico, um senhor distante? Pois aqui está a diferença entre religião inventada e revelação verdadeira. A religião humana fabrica deuses violentos. O Deus vivo se revela como amor fiel. Esse episódio do Sinai não é apenas história antiga. Ele ecoa hoje. Quando você cai, quando trai, quando adora os bezerros de ouro modernos, dinheiro, prazer, fama, ideologias, Deus poderia simplesmente fulminar você. Mas Ele escolhe se mostrar como misericórdia. Ele vem ao seu encontro, Ele fala ao coração, e se você duvida, basta olhar para Cristo na cruz. É a mesma voz que falou a Moisés, agora encarnada, dizendo, eu sou misericordioso. Por isso, se você quer saber quem Deus é, não invente. Não projete seus medos, não aceite versões distorcidas que protestantes individualistas tentam vender, baseadas em interpretações privadas e rasas da Bíblia. Vá direto ao que ele disse de si mesmo. Leia Êxodo 34, veja os Salmos, escute os profetas. E, acima de tudo, contemple Cristo. Ele não se apresenta como o vingador impiedoso que o mundo antigo esperava, mas como o Deus fiel, compassivo e justo. Esse é o Deus que não te larga mesmo quando você o trai. Esse é o Deus que não desiste, mesmo quando você fabrica ídolos. Esse é o Deus que desce para te buscar quando você se perde. Essa é a beleza do catolicismo. Não adoramos uma ideia, mas um Deus vivo que se revelou, que tem um rosto, que tem um coração, que quis se fazer carne e que continua se doando na Eucaristia. Por isso, da próxima vez que alguém te perguntar como é Deus, não responda com imaginações ou clichês. Aponte para a única vez que ele se descreveu. Diga, ele é compassivo e misericordioso, lento para a ira e rico em amor. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Igreja. Esse é o Deus que veio ao mundo por Maria e que permanece conosco até o fim dos tempos. E se essa mensagem tocou você, não aguarde só para si. Compartilhe, porque num mundo que pinta Deus como vingativo ou como irrelevante, é urgente mostrar quem Ele realmente é. A única vez que Deus se descreveu não foi para intimidar, mas para amar. E é isso que muda tudo.